Paz do Senhor, igreja. É muito bom estarmos aqui nesse momento onde podemos cultuar o nosso Deus em nossas casas, mesmo com toda a dificuldade. É sempre bom estarmos juntos nesse momento, sabendo que mesmo com as distâncias, o Senhor continua conosco, nós continuamos sendo igreja e continuamos resplandecendo esse Evangelho de Cristo. Tivemos alguns imprevistos e nessa semana contaremos com seminaristas pregando, trazendo a palavra do Senhor para a igreja. Saiba que, como um membro da igreja, eu confesso que estou com muita saudade de todos. Eu sei que também todos nós estamos com saudade de cultuar. E são momentos assim, situações adversas, que nós não estamos acostumados, que nós observamos a necessidade do culto, que nós necessitamos, como igreja, de estarmos juntos em comunhão, assim como o Senhor nos chamou. Então, para iniciarmos nesse momento, eu vou pedir que você possa estar curvando sua cabeça mesmo em casa, esteja orando conosco nesse momento, ao qual entregaremos este momento da palavra semanal que estamos realizando. Amém? Oremos. Senhor, quero te agradecer, Pai, pelo momento que temos da sua palavra, pelo momento em que temos de compreender a respeito do seu Evangelho. Muito obrigado, Pai, porque temos esse acesso. Esse acesso nos é trazido através do Teu Filho, Pai, ao qual nos alcançou. Então eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mesmo nesse tempo de coronavírus, Pai, nós sabemos que somos igreja, nós sabemos que estamos aqui vivos, Pai, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, Pai. E podemos sim continuar sendo igreja, Pai, mesmo em nossas casas, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Perdoe os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aos irmãos também que nesse momento não fazem parte da nossa igreja, seja muito bem-vindo. É sempre um privilégio de estarmos aqui nesse momento agora no YouTube. Nós temos uma acessibilidade muito maior. Então muitas pessoas conseguem acessar o nosso canal da nossa igreja. Então sinta-se bem-vindo e receba sim a palavra do Senhor e que o Senhor fale ao seu coração. Agora nesse momento está chamando o Ministério Louvor para estar realizando os louvores. Amém? Eu fui reconciliado.
por seu amor. Chegamos ao momento da palavra do Senhor. Gostaria de pedir aos irmãos para estarem abrindo a palavra de Deus na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, apenas o versículo 2 e o versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e o versículo 3. Vai ser uma palavra breve, mas que nós devemos entender como a igreja de Tessalônica reagia, vivia conforme o seu Senhor determinava. Então, o título dessa mensagem é As Marcas de uma Igreja Eleita. Nós podemos observar, dentro da história, dentro do que a palavra de Deus nos fala, que a igreja de Tessalônica ela foi atingida, ela foi alcançada na segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo ali, ele teve a oportunidade de pregar o evangelho genuíno. E aquela igreja, uma igreja na Grécia, em 62, aproximadamente 63 depois de Cristo, ela recebe a palavra do Senhor. Um dos locais mais importantes dentro da Grécia, onde passava uma via que era de extrema importância, muito importante para o comércio. Aquela cidade, então, ela havia o recebimento de várias culturas. Porque se pararmos para pensar, um local onde é muito movimentado, uma grande demanda de cultura, a filosofia grega, como nós podemos ver na nossa história, onde nós aprendemos nas nossas escolas, é muito importante. E nos traz impactos até hoje, no século XXI, em pleno 2020. Nós podemos observar essas marcas. Então não seria diferente que essa igreja, esse povo que estava ali, recebesse tais situações. Mas, como podemos observar em Atos 17, do 1 ao 9, essa igreja, ela recebe o Evangelho do Senhor. O Senhor os alcança. E nós iremos fazer, para entendermos a dinâmica da pregação, nós iremos estar trazendo uma pregação expositiva, que é onde nós estaremos analisando, palavra por palavra, do que o texto nos está trazendo. Eu estou usando a edição de revista atualizada e corrigida da minha Bíblia, e os irmãos talvez sintam alguma diferença, assim como o pastor também já falou no outro vídeo, mas que os irmãos possam estar acompanhando a palavra de Deus. Amém? Assim diz o versículo número 2 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Damos, conjunto, plural. Quem era que mencionava em orações sempre e agradecia a Deus? Se observarmos um pouquinho no versículo 1, o versículo fala Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo, Silvano e Timóteo, eles escreveram essa carta aos Tessalonicenses. E nós podemos observar que na segunda viagem missionária, em Atos 17, do versículo 1 ao versículo 9, Paulo e Silas estavam incumbidos de trazer o evangelho para aquele povo. Mas o que tem o Silvano? O Silvano, na verdade, é Silas, porém numa versão em latim. A única diferença é essa. Mas Paulo, o apóstolo do Senhor, pregava aos gentios. Silvano, que o acompanhava na segunda viagem missionária, também estava com ele nesta carta. E Timóteo, o jovem ministro do Senhor, a qual era um fiel aluno, um filho na fé de Paulo. E eles puderam juntos, damos sempre graças ao Senhor. Esse sempre é constante, algo que não para, algo que não é uma ilusão onde a pessoa pode se assentar e esquecer. Ou, não, eu irei falar com tal pessoa, mas eu acabo esquecendo. Não, era algo constantemente. Não havia como retroceder. Não havia como esquecer. E quando nós temos o sempre, nós temos o graças a Deus por todos vós. Por que graças a Deus
por todos vós. Nós observaremos em Atos, no 17, no versículo 3, que fala a respeito dessa viagem de Paulo na pregação aos Tessalonicenses. E fala da seguinte forma, o versículo 3 de Atos 17. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e surgisse dentre os mortos. E este dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Por que existe esse sempre? Por que existe essa ação de graças, esse agradecer a Deus por todos vós, por todos de Tessalônica? Porque o Cristo havia sido pregado. Não foi algo fantasioso ou apenas uma viagem sem um objetivo. Mas não, Paulo tinha o maior objetivo que um homem pode ter, que é pregar o Evangelho do Senhor. E esse povo de Tessalônica, eles entenderam esse Evangelho, eles entenderam a graça do Senhor. Essa graça maravilhosa, essa graça que tem misericórdia sobre as nossas vidas pecadores. E a partir daquele momento, ele continua a agradecer, algo contínuo. Por que isso? Por que Paulo tinha esse sentimento? Por quê? O benefício do Evangelho. Paulo, antigamente, era um perseguidor de cristãos, judeu, convicto do que havia sido chamado, certo, prudente, estudioso, religioso até os últimos instantes, até que o Cristo o chama. E a partir do momento que o Cristo o chama, ele se empenha para agradar ao seu Senhor. Ele tinha entendido a respeito do seu pecado. Ele tinha entendido a respeito do Cristo morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Por isso que ele agradecia, por isso que ele entendia que aquilo era para o benefício do Evangelho. Então, constantemente, ele, como uma liderança, ele deveria agradecer ao Senhor. Não deveria ser de uma forma desleixada. Não, mas ele sempre agradecia. Por quê? Como nós podemos ver, infelizmente, no século XXI, no momento onde nós estamos, no momento em que nos encontramos, existem muitos falsos líderes, muitos irmãos que fazem por enganação um pseudo, um falso evangelho. Mas nós observamos que, na verdade, a liderança correta, a liderança que vem do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, ela acompanha determinadas características. E as características verdadeiras são a instrução, o aconselhamento, o governo e a intercessão. A intercessão que nós vemos aqui diretamente neste versículo, que Paulo agradece sempre orando a Deus, não de uma forma como alguns têm colocado, como nós falamos, de uma forma destrutiva, uma liderança destrutiva, uma liderança gananciosa, mas uma liderança que ela instrui. Nós podemos observar em todos os momentos, em todas as cartas paulinas, a instrução de Paulo. Paulo ele sabia que ele tinha que instruir a igreja. Paulo ele sabia que ele tinha que aconselhar a igreja, o seu governo como uma liderança espiritual, mesmo distante, em intercessão, como nós podemos observar. Esse trecho do versículo 2 ao versículo 10 é conhecido como ação de graças, o que era comum nas cartas antigas, na cultura helenística, na cultura grega, a terem esse tipo de introdução, que dava mais ou menos uma prévia do que seria debatido nessas cartas. Então, Paulo ele sempre falava sobre a intercessão, porque é uma marca de uma liderança. É uma marca de uma liderança que se preocupa com a ovelha. E em uma observação muito interessante, estamos vivendo
né, num tempo de pandemia. E todas essas cartas aqui, Paulo estava longe. Paulo não estava perto da igreja. Então nós podemos observar que ali havia uma igreja constituída, havia uma liderança, mesmo que seja um momento ali de adversidade também, onde Paulo estava distante, mas sempre vendo colaboradores também a respeito do Evangelho. Sempre entendendo, sempre preocupado. Por que sempre preocupado? Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, vou estar lendo para os irmãos, nós podemos entender a respeito dessa preocupação. Assim diz o versículo 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Como igreja do Catiri, nós podemos sempre observar nosso pastor falando que ele sempre haverá de prestar contas, né? A gente sempre observa o nosso pastor falando isso. A palavra de Deus nos fala isso, ratificando essa questão, ratificando que a liderança ela está preocupada sempre, porque o rebanho é do Senhor, a igreja é do Senhor. Então, nada mais correto do que a atitude de Paulo como uma liderança, a preocupação com seu irmão, não deturpando o Evangelho, não, mas aquela liderança que cuida, que tem amor, porque essa liderança entendeu um dia a respeito da graça, ela entendeu do seu pecado, e ela entendeu que ela necessita mais do que tudo de Cristo. Então, da mesma forma, ela trata com zelo, trata com amor, como já falamos. E no versículo 3, fala da seguinte forma: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, relembrando, trazendo a memória sobre os vossos irmãos e sobre as características que observaremos a seguir. E sobre o nosso Deus e Pai. Ele fala em conjunto, como a eles e a igreja em Tessalônica. Isso confirma esse amor através de Cristo. Amor através do Senhor. E no trecho seguinte, fala da operosidade da vossa fé. Essa operosidade, ela significa a produtividade. O que a fé da igreja de Tessalônica produzia? Para Paulo agradecer ao Senhor e rogar por eles. O que essa fé produzia? Essa fé, e somente pela fé, nós podemos obter a justificação através do Senhor. Paulo sabia a respeito da fé da igreja de Tessalônica. Porque ele, como nós observamos em Atos 17, no versículo 3, ele prega a essa igreja. Ele fala do amor de Cristo. E essa igreja, ela entende pela fé o seu Salvador. E ela é justificada por Cristo. Somente pela fé. Somente pela fé no Salvador nós alcançamos a justificação do Senhor. E é Ele que produz isso em nosso coração. É Ele que produz a nossa fé nele. E louvado seja Deus por isso. Então, o que essa fé produziu através deles? Nós podemos ver em seguida que o texto continua como da abnegação do vosso amor. Para os irmãos entenderem o pano de fundo histórico, como já falamos, participamos de uma segunda viagem missionária aqui dentro, que viajamos no texto, entendemos, voltamos, estudamos aqui. E nós podemos entender que o Evangelho foi pregado. Mas Paulo, no decorrer de Atos, ele teve que sair correndo daquela cidade, porque os judeus começaram a perseguir. E através desse perseguir, a igreja de Tessalônica, que continuou, também sofreu perseguição. Mas ele fala da abnegação.
significa contrário ao egoísmo, contrário à nossa vontade. Mesmo sendo perseguidos, mesmo em todo o tempo, caluniados pelo Evangelho, eles entenderam que eles deveriam abnegar no amor, continuar amando a mais e mais. Isso traz totalmente o que Cristo nos fala em Lucas 6, que é tão difícil, um texto tão difícil, que eu devo amar o meu inimigo. Quando observamos em Romanos, que outrora éramos inimigos do Senhor, mas Ele nos chamou. Ele, através da fé, nos justificou, nos dando essa fé. Irmãos, essas são as características de uma igreja que realmente compreendeu o seu Senhor, que não vive solta no mundo, que nenhuma doutrina que passa errada ao Evangelho leva. Não, mas uma igreja que está firmada na rocha, no seu Salvador, no seu Senhor Jesus. Uma igreja que sabe que outrora nós éramos inimigos de Deus, mas Ele decidiu nos conciliar através do seu amor, através da sua graça. Então nós podemos observar que a igreja de Tessalônica produzia a fé, a abnegação do amor e também a vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Por toda a carta, Paulo ele vem falar a respeito da escatologia, dos finais dos tempos e do retorno do Senhor Jesus Cristo. E como aquele povo estava ansioso por essa volta do Senhor, pensando que fossem há 3 semanas dos dias atuais deles, ou em todo o tempo, mas esperançosos de voltar ao seu Senhor, que o seu Senhor voltaria a eles, que estaria junto com eles. Então, produz dentro do nosso coração, como igreja, essa esperança também. O Senhor nos traz isso. Ao momento que estaremos com o Senhor nas mansões celestiais. Essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança de quem crê no Cristo. E nós entendemos, através desses 2 versículos, do 2 e do 3, as lideranças com uma marca, os membros com uma marca, mas a igreja do Senhor trabalhando em prol desse Evangelho, com a mente mudada, com a mente que compreendeu seu Senhor. Poderíamos falar do texto mais adiante, de uma forma maravilhosa como esse texto trabalha. Eu convido os irmãos em seus devocionais, se vocês quiserem e tiverem o desejo maior de estarem acompanhando os 5 capítulos, os 5 pequenos capítulos dessa carta tão importante. Mas esses 2 versículos, eles nos trazem 2 reflexões e que são as 2 aplicações que eu vou trazer para terminarmos. As 2 aplicações, a primeira é a seguinte: a verdadeira liderança se preocupa com o rebanho, por saber de quem é o dono. Talvez os irmãos já tenham passado por algumas situações, algumas circunstâncias, onde nos perguntam: mas aquele pastor ali que está fazendo tal coisa, que está de alguma forma deturpando o Evangelho, seja com uma venda de algum produto sagrado ou algo do tipo. O que nós devemos reagir? Nós devemos entender que a verdadeira liderança do Senhor, ela se preocupa com a ovelha. Ela se preocupa porque ela sabe quem é o dono. Ela sabe da graça do Senhor, porque Ele também é um pecador. Essa liderança, ela entende todas as características que o Senhor nos chama. Ela entende a sua responsabilidade verdadeira. Podemos observar dentro da reforma protestante, como protestante que nós somos, onde houve o início dessa reforma. O que mais se tinha naquela época, dentro da igreja a qual
estava estabelecida era que a salvação poderia de alguma forma ser vendida. O que na verdade nós entendemos que a salvação vem pela fé. A fé em Cristo. A fé que nos justifica. E é o dom gratuito de Deus. A graça do Senhor. Então, nós podemos observar que lideranças comprometidas com o Evangelho, elas seguem a voz do seu Senhor e, de forma genuína, pastoreiam o rebanho do Senhor amado. E a segunda aplicação é que a verdadeira igreja do Senhor carrega as marcas do seu Salvador. Como nós entendemos aqui no versículo 3, sobre a fé, sobre o amor e sobre a esperança no Cristo. Essas são as marcas de uma verdadeira igreja eleita, de um povo chamado através do Evangelho de Cristo Jesus. Este Evangelho que nos fala sobre o pecado, que nos mostra a nossa realidade e que carecemos, precisamos da glória do Senhor. Necessitamos dessa graça que nos alcançou, que nos alcançou porque Ele nos chama. Então, Igreja do Catiri, meu amado irmão, minha amada irmã que está assistindo esse vídeo agora, que dentro dessa palavra nós possamos entender a verdadeira marca, as marcas da igreja eleita do Senhor Jesus. E que possamos, a cada dia, a cada momento, perseverarmos cada vez mais para estarmos com o nosso Senhor Jesus. Que possamos no nosso dia estarmos realizando a nossa comunhão com o Senhor, mesmo em momento de pandemia, mesmo em momentos de distância que estamos vivendo. Que possamos praticar o Evangelho do Senhor sobre as nossas vidas. Que os irmãos possam estar na própria casa, estar realizando os cultos domésticos. Lembrando, logicamente, também dessa saudade de estarmos juntos ali. Mas como é bom estarmos com a nossa família, falando do nosso Deus, aprendendo mais e mais sobre a doutrina do Senhor. E que esses tempos passem, que possamos nos reencontrar como igreja unida. E que você, meu amado irmão, minha amada irmã, que também está no momento fora do Evangelho, que possa nos achegar, estar conosco, cultuando, e que juntos possamos entender a respeito do Evangelho e a respeito do que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Vou estar orando, agradecendo ao Senhor por esse momento. Agradeço a Deus também pela vida dos irmãos, como estamos tentando, às vezes falar com um irmão, falar com outro. Sugiro também que possamos fazer mais isso. Verifique como seu irmão está. Que esse é o nosso papel como igreja. Buscarmos saber como o meu irmão está, se ele está precisando de algo, se lhe falta algo. Porque somos um corpo trabalha, um corpo vive juntos. Minha mão não consegue fazer sem a outra e podemos observar o corpo se movimentando. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade. Estou com muita saudade dos irmãos. Isso é um fato que eu quero acabar essa pandemia, abraçar cada um e estarmos juntos para falar desse amor de Deus. Amém? Estaremos orando, estaremos encerrando este momento da palavra semanal. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque temos acesso a ela, podemos estudar a Sua palavra e podemos entender a respeito do Seu amor, entender a respeito da Sua graça e a salvação em Cristo Jesus. Quero te agradecer, Pai, pela vida dos irmãos da Igreja do Catiri e dos irmãos também que nos assistem, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dos seus filhos, Pai, a cada dia, Pai, trazendo sempre a paz que vem através do Teu amor, da Tua salvação. Seja com a vida dos seus filhos, Pai, tirando toda a enfermidade, Pai, retirando tudo que não provém do Senhor. E seja com eles. E que possamos, nesse momento, mesmo distante, trabalharmos como igreja que somos verdadeiramente. Templo do Espírito Santo. E que possamos sentir, sim, essa saudade de estarmos cultuando
ao Senhor. Assim como o seu servo Davi fala no seu salmo, Pai. Necessitamos de Ti. Necessitamos daquele momento, Pai. Mas entendemos que tudo provém da Sua soberana vontade. Se estamos passando por esse momento agora, é porque o Senhor permitiu. E que possamos aprender dentro desses momentos. E continuar evangelizando, falando do Teu amor. Porque a igreja não parou e nunca irá parar. Até o dia, Pai, em que nos encontraremos contigo, Senhor, nas mansões celestiais. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos ajude nessa semana. E que possamos, sim, proclamar o Seu Evangelho. Essa oração que eu te faço, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Amém?